Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido Estade, nosso seminário teológico à distância. E nós vamos ouvir um louvor com a nossa grande amiga Juliane. E logo depois nós estaremos iniciando a nossa aula do Estade. Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do Estade, Seminário Teológico à Distância. E nós vamos continuar estudando a Cristologia, de Christos, que é Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento, e Logos, estudo, tratado, discurso. Nós vimos na aula passada a questão da pré-existência de Jesus Cristo no Antigo e no Novo Testamento. E nós vimos que no Antigo Testamento Jesus revelou sua pré-existência, que ele viveu, ele existia antes do seu nascimento como o anjo do Senhor. Ele se manifestava, isso chama-se cristofania, faino, manifestar. Era uma manifestação visível, temporária, da segunda pessoa da Trindade. Ele se manifestava como anjo do Senhor. Ele se manifestava como um homem misterioso. E ele se manifestou através de visões gloriosas. E nós vimos que no Novo Testamento a questão já ficou bem mais fácil, porque João vai dizer no princípio era o verbo, ou seja, era verbo passado, ele já existia antes daquele princípio de Moisés.
Jesus vai dizer: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus é Deus, é divino e existe desde toda a eternidade. Nunca houve um momento em que Jesus não existisse. E ele existiu antes do seu nascimento. Foi isso que nós vimos. Hoje nós vamos ver o ponto 2 do seu material de aula e o esboço das aulas. Isso não é apostila. Eu dou os livros para você pesquisar. Tem aí os livros, né? Então hoje nós vamos estudar sobre a preparação do mundo para receber Deus para o mundo, para receber a Cristo. E em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos nesta noite a ministrarmos a Tua palavra. Sê conosco, Pai. Ajude cada um de nós, me inspire, me dê graça, me dê unção do céu. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, toma a minha vida nas Tuas mãos, toma a vida de cada aluno, de cada pessoa que vai entrar, Senhor, nesta aula aberta, e que cada pessoa possa se sentir, ó Deus, tocada pelo Teu poder, pelo Teu imenso amor. Em nome de Jesus eu te peço, oro e agradeço. Obrigado, Júnior. Deus abençoe. Então, a preparação negativa do tempo oportuno. Alguns perguntam por que Deus não mandou Jesus vir logo depois que Adão pecou. E existem algumas respostas. Primeiro, mostrar a verdadeira natureza do pecado e o grau de depravação a que chegaria a raça humana entregue a si mesma. Deus queria mostrar até onde o homem podia ir, quanta maldade ele podia fazer, entregue a si mesmo. Revelar à raça humana a impossibilidade absoluta de preservar ou recuperar um conhecimento adequado de Deus ou salvar-se a si mesmo. A raça humana, à medida em que ela caiu, em que ela separou-se de Deus, ela foi incapaz de manter, de guardar o conhecimento do Deus verdadeiro, ou de salvar-se a si mesmo. Então aprove a Deus revelar-se a esse povo que perdeu seu conhecimento e salvar esse povo que precisa de salvação. Ensinar a humanidade que perdão e restauração só são possíveis na base de um sacrifício vicário. Sacrifício vicário quer dizer substituto. Vicário quer dizer, vem da palavra vigário, que quer dizer substituto. Então a morte de Jesus foi vicária, ela foi uma morte substituta. Em quarto lugar, mostrar à humanidade que o objetivo de Deus é a redenção e não a destruição. Deus podia ter destruído Adão e Eva e assim impedido que a humanidade existisse, a humanidade. Mas ao invés de optar pela destruição, que é a esperança do diabo, Deus opta pelo mais difícil, a redenção, redimir esse homem. Agora nós vamos ver a preparação positiva, extra-bíblica, como é que Deus preparou o mundo para receber o Messias. Deus usou basicamente 3 povos: os gregos, os romanos e os judeus. Os gregos com a sua cultura, com a sua filosofia e com a sua língua. Então os gregos contribuíram de forma tremenda com a cultura. A cultura grega havia espaço para o novo. O grego, com a sua mente inquiridora, que queria sempre conhecer, saber, estava aberto. Então eles criaram uma cultura que estava aberta para o novo, estava aberta para o diálogo, estava aberta para aprender.
E aí, com essa nova cultura que tomou conta do mundo, onde todo mundo queria aprender o novo, onde todo mundo queria saber mais, então o mundo começou a se abrir para ouvir a mensagem do Cristo e sobre o Cristo de Israel. Segundo foi a filosofia. A filosofia, com suas perguntas, ela deu uma paulada na religião falsa, nos mitos, na mitologia. Não havia resposta nas religiões da época para as perguntas que os filósofos levantavam. E estas respostas, quando dadas, eram insatisfatórias. Então a filosofia acabou, por assim dizer, com a força da religião pagã e abriu espaço para a resposta do cristianismo, com perguntas como: de onde vim, quem sou, por que estou aqui e para onde eu vou. Então, apesar de não crerem nem sempre no cristianismo, mas eles admitiam que o cristianismo tinha resposta para as perguntas essenciais da existência. Então a filosofia grega ela ajudou, fazendo também o homem começar a perguntar. A filosofia faz perguntas e busca respostas. A filosofia faz perguntas e busca respostas. Philos é amigo, amante, sofia, sabedoria. Filósofo é um amigo da sabedoria, alguém que busca respostas. Então, a Grécia criou um mundo que buscava respostas, que procurava respostas. E os cristãos, e Cristo, para muitos destes, foi a resposta que eles tanto buscavam, que eles tanto procuravam. Outra coisa foi a língua grega. Com as conquistas de Alexandre o Grande, que dominou o mundo até a Índia, ele espalhou a língua grega pelo mundo conhecido. Então todos os soldados que estavam nos vilarejos, por mais longínquos que fossem, ensinaram as pessoas a falar um grego fácil, um grego chamado de grego koiné, comum. E aí, quando você chegava em qualquer lugar do mundo, as pessoas sabiam falar duas línguas, e uma delas era a língua grega. E quando os missionários saíram, como Paulo, para pregar o evangelho, eles tinham uma língua para anunciar. Hoje, quando você vai preparar o missionário, tem que prepará-lo teologicamente. Tem que ensinar ele uma nova língua. Mas naquela época não. A pessoa se convertia, o mundo inteiro falava grego, e Paulo saiu pregando no mundo inteiro, desde as grandes metrópoles, as pequenas vilas e aldeias, com a língua grega, que era uma língua falada em todos os lugares. Então Deus sabe o que faz. Mas Deus também usou, além dos gregos, os romanos. Qual foi a contribuição dos romanos? Foi a unificação do império. Os romanos uniram o mundo de então, como se fosse um só país. Então agora todas as nações estavam unidas naquilo que passou a se chamar de Império Romano. Então havia um governo central
E esse mundo inteiro não tinha mais barreiras. Por isso, um cidadão romano como Paulo poderia viajar de nação em nação, de cidade em cidade, de bairro em bairro, de rua em rua, sem impedimento algum. Porque o mundo agora estava unido pelo Império Romano. O mundo agora era o Império Romano. Segunda coisa é chamada Pax, ou Paz Romana. Os romanos estabeleceram a paz, eles tinham preocupação com a insurreição, com as divisões, com as guerras. Então o que eles fizeram? Eles varreram do mapa os piratas, colocaram suas legiões, seus soldados. Legião era o nome que se dava a uma tropa romana composta de 3 a 6 mil soldados. Então as legiões romanas, esses soldados super treinados, eles patrulhavam todo o império. E aí eles impediam os bandidos de fazerem saques, assaltos. Então naquela época você podia viajar. E eles construíram estradas. Daí se dizer quem tem boca vai a Roma. Porque o mundo inteiro estava ligado pelas estradas. Tem uma estrada muito famosa chamada Via Ignatia, que é uma estrada romana por onde as pessoas caminhavam, por onde as pessoas viajavam. E quando você viajava por essas estradas, elas eram patrulhadas pelas legiões romanas. Então, o mundo estava unido, o mundo tinha paz, não havia uma nação brigando contra a outra, que todo mundo estava debaixo do poder de Roma, e havia estrada. Então, agora, os missionários podiam levar esse Cristo. Jesus nasceu na época própria. E qual foi a contribuição dos judeus? Os judeus, quando foram espalhados pelo mundo, depois do ano 722, quando a Síria os levou, e no ano 586, quando a Babilônia levou o Reino do Sul, eles foram dispersos, e essa dispersão passou a se chamar de diáspora. Então os judeus passaram a morar no mundo conhecido, espalhados. Tinha judeu que morava na Palestina e tinha judeu que morava em todas as partes do mundo. Então, onde Paulo chegava, ele encontrava uma comunidade judaica. E esses judeus levaram para o mundo pagão o monoteísmo. A crença em um único Deus, mono, theos, ou theos, Deus. Então, eles levaram essa crença. Então, esse mundo pagão, politeísta, acreditando em vários deuses, agora tinha uma religião. A religião judaica que cria em um único Deus. E os judeus também levaram as escrituras. Quando eles foram espalhados pelo mundo, eles levaram cópias das escrituras. E quando eles se reuniam, e essa reunião recebeu o nome de sinagoga, eles liam as escrituras. E como o mundo era um mundo laço, frouxo, com regras de moralidade laças, permitindo tudo, em um mundo sem lei, quando os pagãos viam o judeu com uma religião austera, com uma religião
com a moral superior, muita gente simpatizava com a crença em um único Deus, a crença nas Escrituras, e o judeu levou para o mundo a crença do Messias, de que Deus haveria de mandar um Salvador, o Messias. Então, quando Jesus vem, o mundo fala o grego. O mundo está disposto a ouvir novas ideias e o mundo tem um monte de perguntas feitas pela filosofia que precisam de resposta. O mundo está unido pelo Império Romano, está numa guerra. O mundo tem estradas, então os missionários podem viajar pregando. E o mundo está protegido pelos exércitos romanos. E o mundo tem a ideia do monoteísmo, de um único Deus. O mundo ouve falar das Escrituras, da Bíblia, e o mundo ouve falar do Messias. É por isso que quando Jesus nasce, os magos lá do Oriente veem a sua estrela. Agora, a encarnação do Messias. Quando a gente fala do estado de encarnação, a gente está falando do período da encarnação. Nós não estamos falando apenas do período do nascimento, mas encarnação na Bíblia tem a ver com todo o período em que Jesus esteve aqui, desde o nascimento até a morte. Então ele esteve encarnado desde o nascimento até a morte. Mas o princípio da encarnação é o nascimento. E o fim da encarnação é a morte. E diz assim, o início da encarnação é quando Jesus desce da sua glória e se faz homem. Quando Jesus está aqui, no estado de humilhação, tem dois estados de Jesus. O estado de humilhação é quando ele desce da sua glória e se faz homem. Então, todo o tempo que ele esteve aqui, ele esteve em seu estado de humilhação. E o estado de exaltação é quando ele é levado de novo para a glória, e aí ele entra no seu primeiro estado. Então, Jesus está na glória, mas ele abre mão por algum tempo destes privilégios, se torna homem, se torna servo e se torna sacrifício, oferta para salvar a minha vida e a sua. E depois de se tornar oferta através da morte, ele é ressuscitado, glorificado e volta ao seu primeiro estado, ao estado de exaltação. Mas todo o tempo da encarnação, do nascimento à morte, Jesus está em seu período de humilhação. E aí Paulo diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus estava junto ao Pai, no mesmo pé de igualdade, mas precisa de alguém vir à terra para morrer no nosso lugar. E Jesus se coloca à disposição do Pai, e aí ele se esvazia de si mesmo, ele sai da sua glória, e ele vem a esta terra, encarna, se faz homem, torna-se profundamente obediente a Deus, para com a sua obediência pagar a nossa desobediência, morre na cruz,
e nos substitui para nos oferecer perdão. Então esse é o começo da encarnação. E aí nós vamos continuar hoje, o nosso estudo tem como base hoje 7 razões para a encarnação. A gente pergunta, por que Jesus veio? Por que Jesus, estando na glória, junto com o Pai, servido de anjos, arcanjos, serafins, querubins, por que Jesus vem a este mundo? Por que ele nasce em um mundo onde esse mundo o rejeita? Primeiro, para confirmar as promessas de Deus. No Gênesis 3:15, Deus faz uma promessa. Deus diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, falando com a cobra, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na teologia, esse texto é chamado de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho. Deus está anunciando que vem um descendente da mulher e que ele vai esmagar a cabeça do diabo. Então ele vem para confirmar. Se Jesus não está encarnado, se feito homem, ele jamais poderia, Deus jamais cumpriria esta promessa de que alguém esmagaria a cabeça da serpente. Diz assim, outra promessa, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Deus fez essa promessa, mas se Jesus não encarna, essa promessa nunca teria se cumprido. E aí quando Jesus nasce, diz assim, e tu Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E Mateus diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus veio para cumprir as promessas de Deus, porque Deus não falha. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu que mandaria um Salvador, ele vai mandar. 2, Jesus veio a esse mundo. Jesus encarnou. Homem, para revelar o Pai a nós. Tendo a certeza de que Deus é Espírito, portanto invisível, Jesus vem de forma visível para que nele nós possamos conhecer o Pai. Em João 1:18 diz assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus veio para cumprir as promessas do Pai e ele veio para revelar o Pai a nós. Então se eu quero saber como Deus é, eu tenho que ler e conhecer a Jesus Cristo. Mas ele veio também, em terceiro lugar,
para se tornar um sumo sacerdote fiel. Ele veio para que as promessas do Pai se cumprissem. Ele veio para que eu e você pudéssemos conhecer o Pai, para dizer para mim e para você como é o Pai, e ele veio para ser o nosso sumo sacerdote, aquele que está entre Deus e nós. E aí o escritor aos Hebreus assim, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também o mesmo está rodeado de fraquezas. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. O escritor aos Hebreus, Jesus diz que os sacerdotes eram tomados dentre os homens para fazer a mediação entre o ser humano e Deus. E ele diz que Jesus Cristo, ele como ser humano, que em tudo foi tentado, que sabia o que nós passamos, foi tornado por Deus, foi feito por Deus o nosso sumo sacerdote, aquele que apresenta a Deus a oferta perfeita para o perdão dos nossos pecados. Então ele veio aqui para ser esse mediador. E o apóstolo Paulo diz, e há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Em quarto lugar, diz que ele veio para aniquilar o pecado. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então o autor aos Hebreus diz para oferecer um sacrifício que removesse o pecado. Então ele veio para cumprir as promessas do Pai, ele veio para revelar o Pai, ele veio para ser mediador, o sacerdote entre nós e o Pai, e ele veio para destruir de uma vez por todas o poder do pecado. Em quinto lugar, ele veio para destruir as obras do diabo. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus veio para aniquilar aquele que tinha o império da morte, aquele que usava o pecado para matar. Agora, ele não pode mais usar o pecado para matar, porque Jesus resolveu a questão do pecado na cruz do Calvário, destruiu o pecado, e todo aquele que coloca sua fé na pessoa de Jesus Cristo, o diabo não pode mais levá-lo à condenação, porque está guardado pelo poder de Jesus Cristo. Porque na vida do que crê, Jesus destruiu o poder do diabo ao destruir o pecado. Sexto lugar, para nos dar um exemplo de vida, para ser um paradigma, um exemplo padrão. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. Jesus veio aqui para mostrar para mim e para você que ele é o exemplo. Porque quantas vezes eu e você nos decepcionamos com os seres humanos, nos decepcionamos com liderança religiosa, mas é impossível se decepcionar com Jesus Cristo. Ele é um exemplo. Ele é o homem perfeito. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para nos mostrar como é uma vida perfeita, para nos motivar a vivermos uma vida cada dia mais transformada, cada dia mais a sua imagem. E em último lugar, qual é o último motivo da encarnação? Jesus veio para nos preparar para a sua segunda vinda. Ele veio a primeira vez, aí ele veio para cumprir as promessas do Pai de salvação. Ele veio para revelar o Pai, para dizer a nós como é o Pai. Ele veio para ser o nosso sumo sacerdote. Ele veio para destruir o pecado. E destruindo o pecado, destruiu o poder do diabo também. E aí ele vem para nos dar o exemplo de uma vida santa que você pode seguir. E aí ele diz que vai voltar, que virá uma segunda vez buscar aqueles que nele creem. E ele vem para nos preparar, para dizer, ó, se prepare, porque eu vou voltar e vou levar todo aquele que creu em mim. Aí diz assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ele vai aparecer uma segunda vez. Ele veio para nos preparar, para dizer, estejam alertas, eu venho buscar vocês, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E Jesus diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. E eu vou preparar-vos um lugar, e eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus encarnou, se fez homem, para cumprir as promessas do Pai, e Deus havia feito a mim e a você. Ele encarnou para revelar o Pai, para que eu e você possamos conhecer a Deus na pessoa de Jesus. Ele encarnou para ser o mediador, o sacerdote, para interceder por nós, para oferecer o sacrifício da sua própria vida por mim e por você. Ele encarnou para tirar o nosso pecado, pagando esse pecado na cruz do Calvário. Ele encarnou para destruir todo o poder do inferno, para que a gente viva livre, sem medo das forças do mal. Porque ele esmagou o poder do inferno na cruz do Calvário. Ele veio para dizer para mim e para você que ele é o exemplo, que é possível ter uma vida digna, uma vida santa, uma vida abençoada. E ele veio dizendo, aqui não é o lar de vocês. Vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. E ele disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar o lugar, e eu virei outra vez buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está voltando. Ele está voltando para nos buscar. Então, se você não é cristão,
Se você ainda não se converteu a Cristo, em ti Ele cumpre as promessas do Pai. Em ti Ele revela o Pai. A ti Ele quer revelar o Pai. Ele quer ser o mediador, aquele que fala por ti ao Pai. Ele vai oferecer uma oferta e apaga os teus pecados. Ele destrói o poder do diabo na tua vida. Ele se faz exemplo para você. E ele diz, eu estou voltando para te buscar. Então, se você crê nesse Jesus, arrependa-se, peça a Ele agora onde você estiver, perdão dos seus pecados, e receba Ele como seu Senhor, como aquele que cumpre todas as bênçãos de Deus prometidas a nós. Se você está afastado, decepcionado com homens, decepcionado com a religião, decepcionado com a igreja, decepcionado com o líder religioso, Jesus Cristo é o meu exemplo. Jesus Cristo é o teu exemplo. E hoje Ele te chama a voltar. Se você está frio, desanimado, Ele hoje te chama a levantar a cabeça. Porque Ele veio aqui para que eu fosse para o céu. Porque Ele veio aqui para nos animar. Porque Ele abriu mão da sua glória para vir aqui nos buscar. E Ele quer que nós abramos mão deste mundo com a sua sedução, para que possamos abraçar o seu grande amor para com as nossas vidas. Então, até a próxima aula. Não perca. Divulgue entre os seus amigos. Convide alunos para estarem conosco, aprendendo de Jesus Cristo. Até agora nós começamos a introdução sobre a Cristologia. Você não vai perder. Você vai ficar maravilhado com o estudo da pessoa do Senhor Jesus. Onde você estiver, receba Jesus como Senhor da tua vida. E amanhã, ao meio-dia, nós temos o nosso estudo bíblico. E se você diz, professor, pastor Gilberto, eu gostaria muito de estudar, eu tenho uma vontade de estudar. Eu tenho a vontade de me aprofundar na Escritura. Eu tenho vontade de conhecer a Deus. Então você pode fazer esse curso. Esse curso pode ser feito de duas maneiras. Online, terça, quinta, segunda e a quarta, segunda. São 6 encontros por mês. Você pode fazer assistindo aqui com a gente. Ou você pode fazer porque fica gravado aqui e lá no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo pequeno. Está aqui. Aí você diz, como é que eu faço para me matricular? Você manda uma mensagem de WhatsApp, o famoso Zap. Você manda um Zap de qualquer lugar do mundo para esse número que está aí na tela. 55, que é o número do Brasil, se você está fora. 85, que é o nome da cidade de Fortaleza, onde eu moro. Eu ensino há 30 anos. E você manda uma mensagem com o seu nome e um e-mail, para que a gente possa mandar o material de aula para você. E aí a gente diz o que é necessário para você se matricular. E no final você vai receber o seu certificado. Vai receber também o seu histórico escolar e vai poder ir procurar validar o seu curso como nível superior em uma instituição da sua confiança. Então manda mensagem rápido, certo? Para esse número que está aí, 9203-7604. Então Deus abençoe, até amanhã ao meio-dia. E quer estudar? Agora não há mais desculpa. Você pode estudar aqui, pode estar em casa, pode estudar a hora que quiser, pode voltar, pode estudar pouquinho em pouquinho, pode passar a semana toda ouvindo essa aula.
Porque fica aí, é seu. Deus abençoe. Esse seminário foi feito para você. Então não há mais desculpa de você ficar na ignorância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe. Fique conosco, e fique com Deus. Amém.